Olá, bem-vindos a mais um exemplo de dinâmica rotacional. Esse exemplo agora, ele é um exemplo um pouco mais diferente, ele é um pouco diferente do restante, mas ele é muito usual. Eu tenho um sólido qualquer, pode ser essa garrafa aqui, e eu tenho duas maneiras de empurrar esse sólido na superfície. Eu posso, suponhamos que ele esteja apoiado aqui numa superfície, e eu posso empurrá-lo aqui bem na base dele para deslocá-lo, ou eu posso subir e aplicar essa força um pouco mais acima. O problema é que se eu aplicar essa força mais acima, esse sólido vai rotacionar. E isso depende da altura da aplicação da minha força. Se eu aumento demais essa força, ele vai girar em torno do seu centro de massa. E eu quero saber qual é essa altura. Eu quero saber qual é a altura máxima que eu posso aplicar uma força sem que esse móvel comece a girar em torno do seu centro de massa. Isso é uma coisa que é muito usual no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pega um armário comprido, né, bem alto, e você aplica uma força bem na base dele, ele não vai girar. Mas se a gente pega um armário mais baixo e empurra ele, ele corre o risco de girar em torno do seu centro de massa. Beleza? Então aqui a gente vai fazer uma análise de qual altura ele pode ser empurrado sem que essa rotação aconteça. Bom, eu vou simbolizar essa garrafa que eu acabei de desenhar aqui da seguinte forma. Eu vou fazer uma vista lateral dela. Então é como se eu tivesse aqui uma espécie de paralelepípedo, não é isso? Né? Eu estou vendo ela lateralmente, né? Eu não estou tendo nenhuma noção da perspectiva dela, eu estou apenas vendo ela lateralmente. E eu sei do seguinte, ela tem uma altura L, não é isso? Aqui eu posso simplesmente virar e falar assim, olha, existe uma altura L1 aqui. Ela tem uma largura L. Posso chegar aqui e falar, ó, isso aqui vale L, minúsculo. Evidentemente, né, naturalmente, tem uma massa, o centro de massa dela mais ou menos aqui, e o peso aponta para o centro da Terra e é dado por mg. Bom, novidade, né? Existe uma força de atrito. Agora, aí que mora a análise. Na hora que ele gira, a força de atrito está aqui, ó. E se eu empurro ela e ela não perde esse contato aqui inicialmente, a minha normal está exatamente no centro, de encontro ao peso. Mas à medida em que eu vou subir na força, essa normal vai deslocando até chegar aqui. Então essa normal, ela desloca e é nela que eu vou focar agora. Por quê? Porque eu tenho que fazer a análise dessa força de atrito que vai aparecer aqui no ponto limite dela. Essa força de atrito, no limite, na hora que ele vai girar, ela está lá na pontinha, né? Mas em algum momento, se eu consigo fazer isso sem que ele se mova, né, dessa maneira, eu posso ter uma força de atrito num ponto diferente, tá? E eu preciso achar qual é a força, né, qual é a altura máxima que eu posso aplicar uma força para empurrar esse sistema aqui, né? Então deixa eu só determinar aqui que isso aqui é a altura máxima, o Hmax, que eu posso utilizar sem que haja essa rotação em torno do centro de massa desse objeto, né? Então vamos fazer isso. Obviamente, eu vou ter que dividir isso em instantes distintos, né? Esse instante que eu acabei de desenhar aqui é um instante que está prestes a se inclinar, né? A girar em torno do ponto do centro de massa dela. Então vamos colocar isso aqui, que essa situação aqui é a situação onde ele está prestes a se inclinar. Beleza? E eu tenho uma outra situação distinta. Vou copiar essa figura aqui. Vou copiar, vou botar ela aqui ao lado. Deixa eu ver se vai caber sem ferir ali o vídeo. Tá, coube. Tá legal. E eu tenho uma situação onde essa normal, né? Deixa eu só desenhar a minha normal aqui. Essa normal inicialmente, no ponto limite dela, ela estava aqui, não é isso? Mas em algum momento ela saiu aqui do seu centro de massa e ela se encontra aqui, por exemplo. Então deixa eu só fazer
desmanchar essa setinha porque a força de atrito ainda não vai ser aplicada aqui, né? Então deixa eu só tirar isso aqui. Agora eu não sei se eu consigo. Ah, consegui. E eu vou ter a minha normal agora em algum ponto aqui, beleza? Que ainda não é na origem aqui do centro de massa, beleza? Ela está a uma distância, vamos dizer, uma distância x, tá? Eu posso simplesmente virar e falar assim, olha, isso aqui é uma distância x, beleza? Então, só para vocês terem ideia do que eu estou fazendo. Bom, não custa a gente também colocar aqui as condições, né? Nesse primeiro caso aqui, que ela está prestes a se movimentar, eu tenho que x, no caso aqui, né? Quando o F está lá na beiradona, esse x meu vai valer L sobre 2, né? Um L dividido por 2. Afinal de contas, isso tudo aqui, ó, vale L. E desse outro lado, ele não está exatamente em L sobre 2. Ele está em algum ponto, né? Eu vou falar que esse x está em algum ponto entre a origem e L sobre 2. Achei que estava debaixo do vídeo. Ele está em algum ponto que está aí, beleza? Nessa situação. E a gente agora precisa achar, né, qual vai ser as condições translacionais e rotacionais dessa situação. Então vamos fazer isso? Deixa eu só tirar isso aqui, porque eu acho que isso aqui está sobrando na nosso desenvolvimento aqui. Todo mundo já entendeu que isso é prestes a se movimentar e ali ainda não se movimentou. Então, translacionalmente, vamos colocar dessa forma, aqui na parte translacionalmente, eu vou fazer a análise vertical dele primeiro. A análise vertical é simples, né? É peso e normal, né? Então, nessa análise vertical aqui, a minha normal vai ser igual ao peso, que é mg. Nenhuma novidade aí, não tem nada diferente. Na parte horizontal, eu vou ter apenas a força de atrito, né, atuando, na verdade, porque em algum ponto aqui essa força de atrito estará atuando, né, na verdade. E eu preciso achar qual é o ponto dessa força de atrito. E tem a minha força F, né, evidentemente. Então, eu tenho na horizontal a minha força de atrito, que vai ser dado por... estou esperando que ele não perca contato, que ele não gire. Então, ela vai ser dada por μ vezes mg, ótimo. E a segunda condição é a minha força, né? E essa força, na verdade, vai ser a força menos o FA. Deixa eu só colocar a força menos o FA. E isso aqui tem que ser igual à minha resultante, que vai ser a massa vezes a aceleração. Bom, de modo que eu posso simplesmente colocar F menos μ mg, que é igual a ma. Ótimo, então deixa eu separar isso aqui, que essa é uma relação muito importante para os nossos propósitos aqui. Bom, agora vamos fazer a análise rotacional. Então vou colocar aqui agora a ROT. Dá para enxergar ali. Bom, a análise rotacional é a gente fazer a análise do torque, né? E a análise do torque, quem é que está exercendo esse torque? Bom, vamos voltar lá na figura. Quem exerce o torque, na verdade, é a força de atrito que está ligada à normal. E a minha força é F. Então eu preciso fazer um apanhado de todos os torques que estão nessa situação. Esse cara realiza torque, esse cara realiza torque e esse cara realiza torque. Então eu preciso fazer um junta-junta deles aí, vamos ver o que acontece. Então, o somatório dos torques, vamos colocar assim, tem que ser igual a normal, né, que multiplica essa distância x, nossa aqui, ó, que multiplica essa distância x, beleza? Então vamos fazer isso. Então, o nosso somatório ali será dado como a força vezes a distância que você está do ponto de aplicação dessa força. Ou seja, uma distância x que a gente definiu aí. É o torque da normal. Que mais? O F, ele está agindo contra
Se eu considero que o movimento ele tá para cá, ele não pode rodar, qualquer coisa que ele for para lá eu vou considerar negativo, tá legal? Então esse F, como ele está apontado para aí, a tendência dele é fazer com que a coisa gire nesse sentido, sentido horário, eu vou considerar esse sentido como sendo negativo, beleza? Então vai ser menos o torque exercido por essa força vezes a distância que ele está ali. Bom, mas qual é a distância que ele está ali? Bom, agora mora a análise. Aqui está meu centro de massa. Isso aqui é L grandão sobre 2. Aqui eu estou chamando... Como é que eu posso chamar isso aqui, hein? Hzinho menos L sobre 2? Será que eu posso fazer isso? Então, ao invés de chamar de Hmax, deixa eu só consertar isso aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar isso aqui como sendo apenas um H aqui acima do nosso centro de massa, que eu peguei o centro de massa como origem, né, na verdade. Então, para facilitar a nossa vida aqui, o nosso Hmax vai estar aqui, beleza? Então, esse ponto aí, na verdade, ele vai valer H menos L2. Menos L sobre 2, beleza? Então, fica fácil aí agora de determinar. É o F, o torque exercido pelo F, vezes a distância, que é o H menos L sobre 2. Beleza. Tá dando para enxergar ali? Tá. Deixa eu chegar essa forma um pouco para lá, que eu tô com medo dela embolar ali no finalzinho. Então, deixa eu colocar aqui. E agora eu tenho que fazer o torque da força de atrito, né? O torque da força de atrito, ele está positivo, então eu vou simplesmente colocar ele nessa situação, mas ele vai entrar aí como negativo, que é o N menos todo mundo, né? Na verdade, não é isso? Então ele vai ficar negativo aqui e vai ser a força de atrito, que é μ emão G, vezes a distância que ele está, e essa distância vai ser a distância L, Elão, sobre 2, que é a distância que ele está do ponto do centro de massa, do ponto de giro. Então vai ser Elão sobre 2. Ótimo, e isso aqui tem que ser igual a zero, porque tem que entrar em equilíbrio. Bom, então, só para esclarecer, tá, pessoal? Esse aqui é o torque da normal, beleza? Esse cara aqui é o torque da força. Então vamos anotar aqui. Esse cara aqui é o torque da força. Torque da força. Esse cara aqui é o torque da normal. E esse último cara aqui é o torque da força de atrito. Torque da força de atrito. Tá aí. Então, para que não haja rotação, eu vou ter que definir aí quanto que vale o nosso famigerado X. Esse cara aqui, ó. Eu preciso achar ele. Então, vamos lá, vamos isolar ele na situação. Deixa eu só colocar ali para não ficar debaixo do meu vídeo. Esse X, então, ele será dado... olha se vocês concordam, eu já vou isolar ele ali, igualando a zero, vou passar o F para lá e a força de atrito para lá também. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. X é igual a L sobre 2 μg ni, mg mg ni, né? Pô, eu tô confundindo aqui, ó. mg mi, só para não confundir o m com mi. Perdão. Mais o torque da força, que vai ser F que multiplica H menos L sobre 2. Isso tudo aqui dividido por mg, que é a nossa normal. Então isso tudo aqui tem que ser dividido por mg. Essa é a nossa relação mestra. E é com ela que a gente vai estabelecer, uma vez que a gente acha ela como a nossa equação de movimento, é ela que a gente vai usar para analisar se há ou não giro nessa situação. Então, para não haver a inclinação desse corpo, eu já vou estabelecer aqui o seguinte. Para não haver essa inclinação, o x ele tem que ser menor que o L sobre 2. Essa é uma condição, beleza? E o H,
esse H max nosso aí, então, ó, portanto, esse H que está aqui, esse cara aqui, ele vai ter que ser dado, ele vai ter que ser menor, na verdade, não é isso? Ele vai ter que ser menor que L sobre 2, analisando ali o nosso X, mais mg sobre f, que multiplica L sobre 2 menos ml sobre 2. É isso mesmo? Bom, eu acredito que está tudo tranquilo aí. Caso vocês notem alguma, que é muito normal, eu estou gravando aula atrás de aula, então hoje já é a sexta aula que eu estou gravando. Pode ser que a minha mente cansada não esteja identificando, mas eu acho que vai dar esse resultado aí. Caso não dê, vocês comentem aí, coloquem aí, ó, Fernando, ó, momento tal ali, você errou um sinal e tal, eu vou lá e coloco uma errata. Beleza? Então, só para ficar claro, a minha altura máxima tem que ser dada por essa relação aí. Depois vocês façam aí. Aqui vocês se divertem, porque aqui é só um algebrismo tranquilo de ser feito, né? Não tem muito segredo aqui no que eu estou fazendo. Então, fica aí para vocês como um treinamento. Eu vou encerrar aqui agora. Todos esses exemplos, é lógico que existem infinitos exemplos envolvendo dinâmica translacional e rotacional. Mas eu vou encerrar com os exemplos, porque eu coloquei os exemplos mais manjados, né? Na próxima aula agora, de fato, a gente vai entrar com uma explicação teórica de momento angular, que é outra coisa que também foi muito negligenciada ao longo do estudo de física, de mecânica clássica de vocês, e que agora a gente tem que dar uma atenção maior, porque afinal de contas a gente está fazendo mecânica analítica. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.